galera! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um painel aqui do nosso Summit Êxito. E é um prazer muito grande apresentar para vocês esse painel. Eu sou Carol Pfeiffer e hoje temos 3 convidados de peso. E sabe qual que é o assunto que a gente vai falar aqui? Olha que importante, hein? Falaremos sobre relacionamentos, inovação e autoliderança, pilares para a vida extraordinária. E quem vai participar desse painel, já vou adiantando, tá muito de peso, então você fique conectado aqui que eu tenho certeza que você vai aprender e muito. Nosso primeiro convidado para o painel é ele, José Lima Rocha, que é sócio e fundador da Unicristos. Ele é graduado em Medicina e Pedagogia e é especialista em Gestão Escolar e Farmacologia. Também é mestre e doutor em Ciências Cirúrgicas. José Lima Rocha é diretor do Colégio Cristos e reitor da Unicristos. E temos também nesse painel Juliano Pimentel, que é formado em Medicina e em Fisioterapia. Ele é celíaco e estudioso em alimentação saudável e sem glúten. Também posso dizer que Juliano me ensinou a fazer jejum e que isso mudou a minha vida. Juliano também ajuda as pessoas que sofrem com obesidade, diabetes e outras doenças. E por último, mas não menos importante, temos Rodolfo Tamborim, que é titulado de comendador pela Ordem do Mérito Cruz do Anhembi, através da Sociedade Amigos da Cidade. Rodolfo também é mestre por excelência pela Escola de Auto-Hipnose Matheus Grow. E olha que legal, ele foi destaque como revelação mundial da hipnose científica do século XXI. Falei que estava de peso esse painel, hein? Sejam muito bem-vindos! Agora é com vocês, arrasem, obrigado por participar desse Summit Êxito e desse painel tão importante para a gente. Muito bem, grande honra estar com vocês, meus irmãos, falando com todas as pessoas interessadas, não só agora no empreendedorismo, mas hoje nós estamos falando sobre pilares de uma vida extraordinária e uma grande honra para mim estar com essas 2 autoridades, não só em saúde, mas também Juliano Pimentel falando sobre inovação, o nosso doutor José falando sobre relacionamentos, e eu vou estar falando sobre autoliderança, liderança psicológica, 3 pilares fundamentais para uma vida boa ou uma vida extraordinária. Então, agradeço o convite e a bola eu passo para os meus colegas. Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas com isso, pessoal? E aí, José, o que você acha? Por onde você começou nesse meio de campo todo para fazer se movimentar uma das maiores instituições que existe hoje aí dentro da sua área? Bom, como já foi dito aí, eu infelizmente não consegui acompanhar a apresentação do meu currículo, porque nesse momento aí sim caiu meu link, mas aqui quero falar para pessoas que desejam empreender. E eu entendo que que o ato de empreender, construir alguma coisa, precisa muito se colocar no lugar do outro. Para mim, o ápice, o melhor pensamento que pode concretizar isso aí seria um inventor que construiu um equipamento, tá? Que esse equipamento, os consumidores nem sabiam que precisariam dele. Estou falando do iPhone, estou falando do iPad. Então, naquela época nós não vivíamos precisando desses smartphones e hoje em dia eles são imprescindíveis. Então, na época nós nem sabíamos que precisavam dele. Daí o autoconhecimento, saber se relacionar com as pessoas, manter uma aprendizagem contínua leva a tudo isso. Lógico, aliado a muita dedicação. E é isso que hoje à tarde que eu proponho trocar ideias com meus novos amigos que perante a vocês. Queremos trocar experiência de como empreender. Mas lembrando, quem pensa só em ganhar dinheiro, não ganha o dinheiro. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, um trabalho em que você se dá bem com você mesmo, que se encontra com esse trabalho, e daí você passa a prestar um serviço ou elaborar um produto que será muito útil aos outros.
Eu acredito que o dinheiro, nesse caso, puxando esse gancho já que você trouxe, José, eu vejo que hoje as pessoas buscam a maioria dos resultados. Eu não formei em medicina, como você, não exerço mais. Estou fazendo meu doutorado hoje nos Estados Unidos, mas eu vejo que quando eu comecei a agregar a vida das pessoas na internet, trazer para elas uma nova realidade, dentro do que era trivial para mim, era complexo para eles. E o dinheiro, na verdade, ele é nada mais, nada menos do que um prêmio por você resolver um problema. Quando você resolve um problema de alguém dentro da sociedade, você empreende isso, vende isso de alguma maneira, naturalmente você vai receber por isso. Então o dinheiro é uma moeda de troca, uma moeda corrente, que ele vem para sua mão mediante o quanto você agrega ao próximo. E quanto mais organizado você for e quanto mais você conseguir quebrar paradigmas, mais, na verdade, você vai antever um movimento, como você bem citou o Steve Jobs, que ele consegue criar algo completamente novo, onde antes as pessoas não imaginariam a ação prévia. E dentro disso, eu acredito que toda possibilidade que nós temos hoje, muitas pessoas têm medo da inteligência artificial, muitas pessoas têm medo das inovações, só que esse medo sempre acompanhou a humanidade mediante cada descoberta. Acompanhou a humanidade quando descobriram a eletricidade, acompanhou a humanidade quando descobriram o automóvel, acompanhou a humanidade em todas as situações e vai continuar acompanhando. E na realidade, toda inovação, todo salto tecnológico, quando nós conseguimos mantê-lo ainda com um relacionamento, sabendo que a pessoa com a qual vai estar sendo beneficiada pela inovação, e se tiver em foco o ser humano, a gente consegue ter inúmeros benefícios que vão fazer prosperar não só para aquele que está inovando, mas para o que estão ao seu redor dentro de um contexto muito mais crescente, tá? Quando você gera uma solução na sua empresa para alguém, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de educação à distância, dando cursos para público final na área de saúde. Hoje a gente tem mais de 100 mil alunos ao redor do mundo. Como que eu impacto esses alunos ao ponto de transformar a vida deles e que eles se tornem verdadeiramente pessoas diferentes com aquilo que eles buscaram comigo, adquirindo ou não os meus pacotes, os meus cursos e por aí vai. Eu acho que isso que cada profissional, quando buscar empreender, eu sempre só faço aquilo que meu coração pulsa mais forte. Se não me der, desculpa o palavreado, tesão, eu não vou me envolver. Ou meu coração bate forte no que eu estou fazendo, ou aquilo não tem sequência a longo prazo para mim, porque eu acho que perde o sentido. E dentro das adversidades do empreendedorismo, a gente tem que levar isso em consideração também. Eu concordo com você, tanto é que, tanto no âmbito das profissões como dos empreendimentos, não adianta tentar fazer uma coisa, eu estou desenvolvendo essa profissão, quero seguir essa profissão, quero abrir esse negócio, pois eu entendo que aqui a margem de lucro é melhor, tem oportunidade, mais cedo ou mais tarde você vai ser superado pelos concorrentes que gostam mais do que estão fazendo do que você. Então é muito importante a paixão pelo que se faz e colocar isso acima de tudo. Dinheiro, com certeza, é fundamental. Com certeza. Mas não é a única... ele dá um subsídio, não é isso? Eu falei logo em dinheiro porque o empreendedor pensa logo nesse aspecto. Sim, não adianta... Não, se eu quero fazer uma atividade beneficente, lógico que não vou levar em consideração os recursos. Mas, recursos que eu digo de receita, despesa, se vai sobrar, se não vai. Eu sei que uma atividade beneficente tem que ser equilibrada, tem que ser sustentada. Mas no sentido de empreender, abrir uma atividade, ou mesmo uma profissão, eu acho nesse aspecto muito parecido e eu entendo que fica em segundo lugar. Mas isso é só para logo afastar esse problema, já que é muito comum que as pessoas me perguntem: você acha que isso aqui dá mais lucro do que aquilo, o que é importante? Eu sempre digo, para si próprio. Veja o seu interior, veja o que de fato você gosta de fazer. O que você não gostar de fazer e você achar que dá muito, não vai dar certo. Bom, nós estamos nos repetindo, eu acho que a gente pode avançar. Tem muita coisa aí para falar sobre de março para cá, essa capacidade de adaptação que os empreendedores que hoje estão sobrevivendo tiveram, e muitos outros pontos que a gente pode conversar. Tá? Eu gostaria de colocar uma frase para a gente poder até avançar no tema, que tem muito a ver com as duas falas
dos colegas, que seria o sucesso, e a gente também consegue colocar a palavra dinheiro, mas o sucesso, ele é atraído através da pessoa que você se torna. Então, as pessoas geralmente elas ficam buscando o sucesso no empreendedorismo, mas enquanto elas não se enxergam desta maneira, elas não conseguem ver até o próprio negócio dela como próspero, por diversas razões. Uma delas, que aliás é o gancho que eu deixo para vocês falarem também comigo, de março para cá, que quantos empreendedores, falando em relacionamentos, quantos casais sofreram por não conseguirem ter uma capacidade de liderança psicológica, uma capacidade de entender o mercado de novo. Então, às vezes, o empreendedor que ele não está preparado para esse choque de inverno que a economia pode trazer, ou uma pandemia pode trazer, que é bem mais raro, né? Mas aconteceu. Como é que vocês enxergam esses empreendedores que talvez careceram de inovação, talvez careceram de entender o comportamento do consumidor, esse relacionamento que o José Rocha fala? Como é que vocês conseguiram trazer para esses nossos participantes esses dois pontos? A carência da inovação dentro do mercado pandêmico e a carência de empatia, de relacionamento interpessoal dos empreendedores. Quem vai responder? Pode ir, José, começa aí. Rapaz, vocês estão fazendo igual que fazem comigo aqui na instituição. Ok, ficar falando mais do que todo mundo, mas não dê corda não que funciona. Então, essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Essa palavra empatia, eu acho até que está sendo usada demais e mal utilizada na sua definição correta. Né? Essa capacidade de se colocar no outro, ela tem várias nuances. Pelo fato, a empatia, o fato de você se colocar no lugar do outro, pode ser, dependendo de quem está a praticando. Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Você pode ler a outra pessoa, pode se colocar na outra pessoa, ver o comportamento da outra pessoa, entender o comportamento da outra pessoa e levar ela para fazer coisas indevidas, ou a comprar, ou a vender, ou praticar atos que não seriam os mais apropriados. Então, a empatia, quando dizem, precisa de empatia. Sim, mas que tipo de empatia? Porque você pode dizer que está sendo empático com as pessoas e tudo, e na verdade não está proporcionando nada de bom para elas. Então, essa a responsabilidade desses que têm essa capacidade. No relacionamento interpessoal, ele só pode existir com pessoas que sabem se colocar no lugar do outro, que sabem aceitar as ideias alheias, que sabem ser convencidos, que sabem convencer. Donos da verdade não tem como progredir em qualquer empreendimento. Não se consegue hoje colocar qualquer atividade para frente que não seja em conjunto com outras pessoas, que não seja um trabalho em equipe. E a empatia está aí. Uma provocação, Zé. Uma provocação só. Mas você acredita em duas verdades? Porque eu não acredito. Se eu acredito que a minha verdade está certa, a sua está errada. E aí, mediante o teste, a gente valida em teste AB o que funciona. Pelo menos no negócio online, a gente sempre valida mediante resultado. Como é que você valida mediante resultados, eu concordo. Mas já, puxando para março, abril, existiam verdades, muitas verdades, vamos chamar assim, do status quo, da verdade, do establishment, que nós acreditávamos que só podia ser daquele jeito. Na minha atividade, que é o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, tá? Fazia anos que eu tentava aumentar a condição digital, de interação digital entre professores e alunos. Os alunos não queriam, alguns queriam, quase nenhum professor desejava, o governo proibia. Na minha atividade, existe o curso de EAD e curso na educação superior, existe curso EAD e existe curso presencial. Tá? O governo aceitava que o EAD tivesse até 40% presencial. É um negócio louco. É igual a jabuticaba, né? Só tem aqui. Porque ou você
tem um ensino superior ou não tem. O que precisa é, no final, validar o diploma, saber se o aluno aprendeu, a aluna aprendeu algumas competências, habilidades, atitudes, aquelas coisas todas. Isso sim, se foi EAD ou se foi presencial, tanto faz para mim. O problema é se chega lá. Bom, então, verdades que você falou, essa dicotomia aí. Dependendo do curso, isso vai funcionar plenamente, né, Zé? Verdadeiramente. Não, pois é, isso. Estou lhe dando uma colher de chá também, né? Então, a gente tem que ajudar os amigos, que eu acabei de fazer, mas a gente já vai ajudando. Então, o que é que acontece? Essas verdades, elas também têm a ver com o tempo. Eu sempre choco as pessoas quando eu digo. Em 1700, em 1750, 1810, 1820, algumas pessoas terem escravos era normal. Era o status, funcionava, ok. Até pessoas de com pele negra também tinham seus escravos, isso estava errado, contra tudo e contra todos. A Igreja Católica Apostólica Romana não aceitava, tá? Como uma coisa faz parte. Então, é uma coisa deplorável, mas existia. Aí, de repente, você quer dizer que naquele tempo era certo e quando foi em 1889 estava errado. Tá? Porque em 88 a princesa chegou lá, assinou um papel, não, agora não tem mais escravidão. Ok, mas ela mudou, né? De ter outros tipos de escravidão. Mas o fato é o seguinte, é que essa questão da verdade e o que é certo e o que é errado, isso está relacionado também com a cultura, com o tempo e o momento que a gente está vivendo. E os objetivos a serem alcançados. De presença. Ela só O que é que não muda? O que é que não muda? É você praticar o bem com a sua empresa, com as pessoas que trabalham com você. Mesmo, o paradoxo está aqui agora. Em educação, assim como nós educamos nossos filhos, e temos que muitas vezes proibi-los de determinadas atitudes, que eles ficam revoltados, tipo, ir para uma festa que eles querem ir, mas o pai ou a mãe entende que não pode ir. Aquela revolta, se é adolescente, dentro de casa, aquela briga toda. Mas o pai ou a mãe tem a experiência suficiente para saber que aquilo não deve ser feito. Naquele instante, o estudante, o empreendedor que está entrando na sua nova atividade, pode achar que está fazendo a coisa certa e chega um consultor e diz, não, isso aqui está errado. Aí, o que é verdade e o que não é verdade? Não, então, compete a cada um, amadurecido, maior de idade, com suas responsabilidades, aceitar. Por isso que o empreendedor precisa da livre iniciativa. Ele recebe orientações, recebe verdades, entre aspas, e daí ele toma a sua decisão. Eu defendo, é tipo uma religião para mim, a livre iniciativa. Você explica tudo como é que faz, daí a pessoa resolve. Não é menor, tá? Que não pode optar, e eu vou tentar ficar calado, não me provoque mais não. Você sabe uma coisa, Zé, que eu vejo assim, e eu falo isso verdadeiramente, é porque, cara, quando eu decidi fazer a migração completa para o digital, levando a prevenção à saúde para a internet, eu era taxado de doido pela nossa classe médica, vamos jogar de uma maneira geral, classicamente, porque eu saí do consultório e fui ensinar a prevenção primária dentro da internet. E todo mundo falou, você é louco, você hoje está fazendo negócio... Mas assim que tá. Se eu fosse ouvir todas as verdades do status quo anterior, eu não teria inovado. A inovação é exatamente transferir verdade prévia, sem perder os seus valores, que são alicerçados em princípios, que no meu caso vêm de Deus, que eu sigo os princípios, sou cristão também, e eu sigo princípios bíblicos no que eu faço, mas isso não vem, cada um seguindo os seus. Mas dentro desse quesito que a gente busque inovar sempre, sem desmerecer o que existe, mas que isso não nos limite a dar o próximo passo, senão a gente não evolui. É exatamente o que Steve Jobs fez, é exatamente o que vocês fizeram dentro da faculdade. Mas, por exemplo, meu filho virou para mim agora e falou, pai, eu tenho que fazer faculdade? Eu falei, filho, com todo carinho, não, você tem que ser autodidata. Dependendo do curso que você quiser fazer, tipo medicina, engenharia, algo que precise de uma chancela, beleza, porque a regra do jogo é essa. Mas para você empreender, você precisa de estudar, inovar e implementar, entrar em ação. Caso contrário, você não vai ter resultado. E com inteligência você valida isso para ver se isso funciona ou não. Mas mediante esse momento de crise que nós tivemos no Brasil, onde muitas pessoas, os negócios possibilitaram uma inovação interna. Por exemplo, um restaurante ficou fechado, ele não podia fazer nada. Às vezes ele teria só que entregar para o cara que estava em casa, mas o funcionário não ia mais lá, o fluxo dele reduziu. Às vezes ele não tinha muito o que fazer.
Agora, alguns negócios, as pessoas ou mudaram completamente tudo e viraram um novo negócio, como você deve ter constituído toda uma empresa EAD, o Rodolfo deve ter feito atendimentos à distância, muitos nutricionistas, todas as pessoas arrumaram um jeito de inovar dentro desse momento. Eu tenho uma frase que ela é simples e fala assim, hoje ou a gente é ponto com, ou a gente é ponto fora. Porque daqui a pouco não tem mais nada fora da internet. Mas deixa, antes do Rodolfo aí se defender, Juliano, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei a vida toda escutando que eu era doido, certo? Então, temos 2 colegas. Um deles foi quando eu também deixei lá a medicina, como eu te contei antes de aqui começar a história de exercer, embora tenha meu CRM, que é meus galhos aqui e acolá com as pessoas amigas. Mas o fato é que é o seguinte, aí eu digo, pô, pensei, o que é o conceito de doido? Então eu fui encontrar uma diferença entre o doido e o sem noção. Vamos lá. O Rodolfo acho que vai gostar dessa. Então foi o seguinte, o doido, nós temos vários exemplos de doido na história da humanidade. Leonardo da Vinci, Einstein, Darwin. Tá? A doidice do Darwin era tão grande que ele tinha medo de publicar o livro e ser morto, né? Se a Inquisição pegá-lo. E assim vai. Tá? Esse é o doido. Agora, vamos ver as diferenças. Existem as pessoas que pensam só dentro da caixa, certo? Elas precisam ser amigas de pessoas para sobreviver no seu casamento, para sobreviver no seu negócio, para sobreviver na vida de pessoas que pensem fora da caixa. Estou cercando para chegar lá, a diferença. O doido, ele é uma pessoa que pensa fora da caixa. O sem noção também pensa fora da caixa. Qual é a diferença do doido para o sem noção? O doido sabe onde está a caixa. O sem noção, obviamente, não sabe onde está a caixa. Ele pensa fora da caixa, fica aquela doidice toda, né, de sem noção. Então, pronto, eu digo, gente, eu contrato professor doido, mas sem noção não. Contrato pessoas para trabalhar comigo doido, mas sem noção não. O sem noção é um perigo, certo? Ele não sabe por que está fazendo aquilo, em que é que aquilo vai dar, não tem uma referência. Todo mundo que pensa além do seu tempo e fora de uma sequência lógica de raciocínio pré-existente e pensa à frente do seu tempo ou se adapta rápido às mudanças, como foi agora, novamente eu fui, professor, elogiado como doido, agora de março para cá, Juliano e Rodolfo. Mas isso, todo mundo já sabe a minha definição aí. Doutor José, isso é doidice. Eu digo, opa, estou acertando. Então, é isso, porque na hora que começam a elogiar, aí então eu sei que está acertando, porque estou fazendo diferente, deixa todo mundo. Então já estão se acostumando comigo, sabe? Esse novo normal, que eu acho besteira isso. O novo normal já é normal. Tá? Eu suspendo sala de aula por 14 dias, apareceu o professor com vírus. Aí ontem mesmo, suspende 14 dias, está resolvido. Você manda o comunicado, acabou, fica só no remoto, depois volta, e assim a vida continua. Rodolfo, eu tenho a impressão que não estão deixando do senhor falar, só tem que nos hipnotizar para a gente dar um espaço. Eu só estou mapeando os dois para na hora que eu estalar o dedo resolver o problema, né? Não, tá certo. Então, gente, isso é muito interessante, né? A frase agora do Dr. José, falando do doido versus sem noção, o sem noção eu acredito que é o esquizofrênico, né? Porque ele perde realmente o sentido de tudo. E aí ele acredita nessa realidade dele e acaba tomando atitudes, colocando os pés pelas mãos. E é sempre o doido, como foi Nikola Tesla, como também foi todos os, não tão longe assim, mas como todos aqueles que, Henry Ford, por exemplo, todos eles que estavam conseguindo enxergar o que o presente não enxergava. Por ele conseguir enxergar algo que as pessoas em volta dele não enxergavam, ele acabava sendo taxado como doido. Mas quando você consegue enxergar algo que os outros não enxergam, logo você consegue fazer o que eles consideram impossível. Então, quando você gera esses resultados, você deixa de ser doido e passa a ser gênio. Então, vocês dois que estão aqui são exemplos disso. Hoje, por exemplo,
praticamente metade dos meus atendimentos são online. E não era. Então, o que acontece? Hoje as pessoas, hoje eu noto isso, né? Nós três somos da área da saúde, o painel nosso também pode trabalhar bem isso. Eu não sei vocês, mas eu percebi que as pessoas hoje, elas começaram a ter um despertar que elas não tinham antes. Porque hoje ninguém quer ser grupo de risco mais. As pessoas estão com medo desse negócio de grupo de risco, de serem grupo de risco. E aí como é que você faz para não ser grupo de risco? Você precisa começar a entender o teu estilo de vida. E é o que o Juliano faz muito bem, até dá para ver lá, ó, o marketing dele lá atrás, ali, ó, Saúde Plena, do livro dele ali. Então, com certeza, dentro daquele livro, pois o Juliano pode falar um pouquinho também, vem a questão da prevenção primária. Porque se fôssemos educados para a prevenção primária desde dezembro, o cara que estaria falando em dezembro poderia, pô, mas isso aí é besteira, imagina um processo pandêmico acontecer e as pessoas não poderem sair de casa por serem grupo de risco. De repente, em março, se torna realidade. Então, se a gente pudesse antecipar isso, antecipação é poder. Fala, Juliano, você está se comendo para falar aí. Fala. Nego, o principal, Rodolfo, dentro dessa história, sabe o que é? Que ficou mais louco dentro desse momento econômico que o Brasil está, dentro desse momento familiar, desse momento que a gente está vivendo, é o seguinte, as pessoas, eu vou puxar para o empreendedorismo mesmo, porque a questão é, cara, mar calmo não faz bom marinheiro, pô. Aquela frase de Einstein é linda, entendeu? Insanidade é fazer o mesmo e esperar resultado diferente. No negócio, isso não funciona. Isso no negócio está totalmente errado, a frase de Einstein. Se você fizer o mesmo, você não vai ter o mesmo resultado que você teve antes, porque o negócio mudou, as pessoas mudaram e o mundo não é o mesmo. Se a gente for lá para Heráclito, o cara que atravessou o rio, nem o rio são os mesmos. Então, dentro desse contexto, dentro do business, a gente jamais pode ficar acomodado. E a falta de brio no ser humano, de bater o peito, de puxar para ele, de ter uma antifragilidade, não é nem resiliência, é antifragilidade. A gente entra no cerne do que é formado e tangibilizado ser, para que ele consiga florescer mediante a adversidade em aspectos que ele não tinha. E se ele caiu na crise, tirando a pessoa que já estava dentro do momento de alavancagem, no momento específico da empresa, que ela não estivesse pronta para isso, porque ela estava toda enfiada dentro do crescimento vertiginoso, no momento de inchaço, cara, era uma pessoa estar pronta, dependendo do negócio dela, para passar por esse momento. Se ela não passou, como empresário, ela não deve ter feito todos os deveres de casa. Dentro do meu mundo de operação. O mundo do José é outro, com nível de funcionários, é outro tamanho de empresa. Mas o pulmão distinto entre uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, e um empresário individual é completamente distinto. Mas dentro de todos esses, a responsabilidade individual de cada um não pode faltar. E a gente não consegue ter esse brio, essa energia, se a gente não tiver saúde em todas as áreas, em corpo, mente e espírito. Porque nós somos seres triunfos na concepção. Não na minha concepção, mas em inúmeras concepções de fé, concepções filosóficas, independente de qual seja. Entende? Então eu vejo nesse quesito. Acho isso imprescindível para o empreendedor entender sobre esse ponto. E eu gostaria de trazer para a mesa 2 pontos que eu acredito que são importantes, que vai casar exatamente com vocês dois. E o pessoal que está nos assistindo também eu acho que é muito importante que eles entendam que o empreendedor serve a mesma capacidade do empreendedor de ter sucesso, serve para você ser bem-sucedido no seu relacionamento amoroso. Por quê? Porque características do relacionamento amoroso que servem para o empreendedorismo, que seria marketing e inovação. O marketing é a capacidade de você convencer o outro a fazer negócios com você. Então, no início do relacionamento, o marketing é maravilhoso. Você cria um marketing sensacional das suas habilidades, daquilo que você é carinhoso, que você é isso, que você é aquilo, etc. Quando você conquista o teu cliente, ou seja, a pessoa amada, você começa a carecer de inovação. Porque o marketing é o que faz com que a pessoa inicie o relacionamento com você. Mas aí a tua capacidade de inovar, de atender
as necessidades do outro ciclam conforme o passar do tempo. Então, as necessidades de 10 anos atrás não são as mesmas necessidades dos consumidores de agora. E assim também não será daqui talvez 10 anos. A tua esposa e o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada, também vão carecer da sua inovação, conforme o tempo vai passando. É isso que eu queria jogar para vocês. Talvez falte mais marketing e inovação para esses nossos empreendedores. Vai, José. Deixa com você. Caiu o fone. Caiu o fone. Você começa? Eu começo. Não, pode falar, querido. Não, Pode falar. nem tanto faz. Olha, é o seguinte, eu acho que nós estamos indo bem, precisamos atender, né, as expectativas aqui das pessoas que estão empreendendo, querem empreender, e acho que é muito importante a nossa ajuda a todos eles. Entendeu, Juliano? Isso que ele falou, com tudo na vida, eu acho que nós somos empreendedores individuais, como eu também já falei, em casa, tá? No celular, né, com pessoa física, com pessoa jurídica, sempre temos que estar antenados, temos que estar conhecendo, né, o que acontece ao nosso redor. No momento, está me interessando muito essa briga besta, mas que acaba influenciando a todos nós, a briga pela medicação, o que presta e o que não presta, em relação ao coronavírus, assim como também a vacina. Então, tudo está sendo politizado. E a gente tem que aprender a descobrir, no meio de tantas notícias confusas, o que é mais certo. E quanto ao relacionamento familiar, quando a gente consegue gerenciar a própria vida e ficar mudando de relacionamentos, é até mais fácil. Mas você ficar com o mesmo esposo, com a mesma esposa, 30, 40 anos, aí esse sim tem que se renovar cada vez mais. Aí é um empreendimento com um desafio bem maior, né, do que esses que ficam, e tudo bem, né, opção de vida, de ficar assim mudando de um lado para o outro, porque talvez não tenha que empreender tanto, né, porque está ali, a novidade em si já ajuda. Mas também concordo que esse empreendimento doméstico é isso. E o empreendimento doméstico de como educar os filhos até para serem empreendedores é também um empreendimento. Parece jogo de palavras, mas eles muitas vezes não sabem. Eu sou daqueles que condenam que o grande objetivo dos pais é encaminhar os filhos a fazerem concurso público para ter uma estabilidade, ter uma felicidade aparente por ter isso aí. Não, a felicidade está em você fazer aquilo que gosta de fazer e que pode até ser através de um concurso, mas pode não ser e vai ser um empreendedor. Então, explicar isso para os filhos é um empreendimento, que é livre iniciativa, que tem risco, que tem vantagens, que tem desvantagens. Então, eu acho que isso tudo faz parte e é melhor que as pessoas decidam isso no início da sua vida, de que para que lado querem ir, do que lá na frente não está bem preparados, sai de um trabalho, pega o dinheiro do FGTS, pega o dinheiro de alguma indenização, bota um negócio sem estar uma atividade econômica, sem estar devidamente preparados, e a coisa não funciona. Então precisa ter esse cuidado, essa orientação desde cedo. Mesmo sem ter recurso, não, eu vou trabalhar em uma empresa pública, faço concurso, consigo passar, se Deus quiser, fico lá alguns anos, e depois saio e boto. Ok, mas enquanto isso, vá se preparando. Aventuras não tem mais espaço, aventuras inconsequentes, no sentido de ser bem pensadas, ser bem estudadas, não tem mais espaço no mundo que a gente está vivendo. Quem já estava instalado e quando enfrentou essa crise de frente, que foi a mudança, vamos chamar assim, de plataforma presencial para uma remota, tá? Do restaurante, a educação, a todas as demais atividades, foi um momento muito difícil. Então tem que ter um bom preparo teórico, um bom preparo prático para poder sobreviver a isso. Alguém que achou que saiu da empresa, pegou o dinheiro e botou um negócio, enfrentou essa confusão de frente, complica. Gosto muito de, quando eu sei que alguém quer botar uma atividade, procura trabalhar em uma outra empresa. Na própria cidade é difícil, mas viaja, vai para outro canto, aprende a trabalhar, trabalha lá 1 ano, 2 anos, 6 meses, o que for,
aprende as virtudes e defeitos do empreendimento, aí sim começa a desenvolver sua própria atividade. Isso aí faz parte, né, de uma aprendizagem contínua. Essa cultura tem que ser implementada logo quando você abre a sua empresa. Manter um espírito de continuar a estudar, continuar a aprender o que está sendo feito dentro da empresa e saber como seus concorrentes também trabalham. Não no sentido de copiá-los, mas com certeza de fazer melhor. Fazer igual. Você apenas vai ser uma commodity, não tem um diferencial. Eles podem encontrar em qualquer canto, mas se você conseguir fazer diferente, e o diferente significa todo dia fazer diferente, sempre estar procurando fazer uma coisa diferente, você chega lá. Eu acredito que dentro desse contexto inteiro, a parte familiar é uma das partes que mais gerou pesar dentro dos meus seguidores. Hoje a gente tem, somando todas as redes, há quase uns 4 milhões e meio de seguidores. E o mais triste era o desespero dos pais, dos chefes de família, das mães e pais juntos, né? Que tem mãe que é pai e mãe junto. E para tentar trazer para dentro de casa o sustento deles, para inovar mediante o que estava ocorrendo, para aproveitar as oportunidades que aconteceram durante a crise. Eu estava conversando com um amigo e ele conseguiu antever um movimento, e eu acho que, para a gente não perder, né, a etimologia da palavra do empreendedorismo já envolve a inovação. É você buscar o novo mediante o que já há, nem que seja com um produto, com execução. E antevendo o movimento da crise, o rolo do elástico, o metro, estava R$8. E ele conseguiu vender o metro depois na crise, o rolo hoje, depois que já voltou agora para o espaço, ele teve o timing, a visão, tinha o caixa, investiu. Arriscou? Sim, mas ele teve a visão. E aí ele conseguiu vender o mesmo rolo de 8 por 24 no pico da crise, contratado pela própria prefeitura para fazer as máscaras e conseguir vender. Então eu vejo dois quesitos aí que envolvem um estado de presença absurdo. O preparo do ser humano, o empreendedor, ele tem que se questionar, ele tem que usar o cérebro. O cérebro não é de enfeite. As pessoas têm que aprender a perguntar o que é dito para elas, elas têm que aprender a questionar tudo. Até todo o status quo deve ser questionado. Porque se basear eternamente por tudo o que foi te dito, você não vai inovar. Dificilmente. Se Thomas Edison tivesse acreditado que a lâmpada era impossível, nunca tinha saído. Se Steve Jobs tivesse feito isso, a gente não tinha um iPhone, não estaria fazendo o que está usando. Então, assim, independente de qual seja a área, existem oportunidades ocultas, mas essas oportunidades elas só ocorrem sob pressão. Uma pressão de energia que uma hora vai explodir. Quando, por exemplo, eu não acredito hoje em nenhum negócio fora do mundo digital. Eu não acredito em nenhum negócio sustentável a longo prazo fora da internet. E se as pessoas não souberem se posicionar com eloquência, com sinceridade, com clareza, dificilmente elas vão conseguir ter um acesso a longo prazo dentro desse mercado. Um outro ponto importante, e que é um jogo que você citou um ponto que é imprescindível. Eu fui criado numa família de pais funcionários públicos. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, e eu comecei a vender queijo na rua para complementar a renda. Minha mãe era professora de português. E assim, eu falo que a mentalidade do funcionalismo público é prosperidade, jamais anda junto à estabilidade. E o que o funcionalismo público é estabilidade, e que também não existe. Quantos estados atrasaram o pagamento de funcionários porque o país estava embolado? A gente viu isso no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, a partir do momento que o empreendedor conseguir conceber, através de uma educação, que ele é responsável pelo momento dele, ele vai ter que fazer o que tem que ser feito, e ninguém pode fazer isso por ele. Que ele pode buscar informação de pessoas que entendem, podem benchmark. Realmente, você bem colocou, vou abrir tal negócio na minha cidade, vou estudar, vou ser empregado em tal local. Ou então, foi a conversa que eu tive com meu filho, que está com 16 anos, fez 16 anos ontem. Ele falou assim, pai, se eu quiser arriscar e montar um negócio, você acredita que é melhor eu montar o meu negócio hoje, abrir minha empresa, você me emancipe e eu abro hoje, ou depois eu fazer 2 faculdades, uma pós-graduação eu hoje? Por quê?
a idade de maior nível de energia, de maior criatividade, de maior curva de aprendizagem, quando é a idade que a gente está enfiando os adolescentes dentro das faculdades, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, dentro de um sistema engessado, que depois, às vezes, ele vai sair e nunca mais vai utilizar aquilo que ele estudou. Então, eu devolvo isso aí para vocês, para ver o que vocês pensam sobre isso. O aprendizado contínuo, o estudo contínuo, ele é indubitável, mas a gente está estudando muito e agindo pouco. Eu acredito que o empreendedor ele tem que ter o alicerce sólido, agir mais, mediante o teste, validou e a partir daí ele segue adiante. Mas não pode ficar parado também dentro desse contexto, porque hoje eu vejo muitos procrastinadores estudando, esperando o momento perfeito, mas nunca entram em ação. Entende? Rodolfo, fala aí eu também. Depois eu falo. Fala primeiro, depois eu falo. Vou me defender. Tá bom. Então, eu ouvi atentamente os dois colegas e finalizando o pensamento do porquê que nós não produzimos tanto empreendedores no Brasil. Do porquê que será que a gente não consegue fazer com que esses jovens saiam, pelo menos do terceiro colegial, né, no ensino médio, com essa atitude empreendedora? Porque o nosso modelo de ensino é muito antigo. O nosso modelo de ensino ele é ainda industrial, em que precisavam de mão de obra nas fábricas, modelo fordista, precisava de funcionários, precisavam da CLT, e aí as pessoas então iam para escolas. E como que ainda funciona a escola? Fileiras, cadeiras, você senta em fileira, você olha para frente, você não pode conversar com o vizinho, não existe mercado se você não puder conversar, se você não conseguir aprender a se relacionar, e você precisa esperar que alguém te diga o que você tem que fazer. Toca o sino, vai para a sala, senta em fileira, olha para frente e espera alguém te dizer o que você tem que fazer. Isso é o perfil do colaborador, não é o perfil do empreendedor. O empreendedor ele precisa trabalhar a sua liderança, seja ela pessoalmente, ele com ele mesmo, a sua criatividade, e quando você espera que alguém diga para você o que você tem que fazer, você não consegue trabalhar a sua criatividade, até porque Einstein dizia que inteligência é a criatividade brincando. Então você tem aquele tampão de cavalo e que você é direcionado para os pontos. Então eu sinto uma necessidade urgente dessa melhora, desse upgrade dos ensinos escolares, dos ensinos básicos, que realmente, como o Juliano falou, essa fase aí que você tem a maior explosão energética, a maior explosão de sinapses e conexões e capacidade cognitiva, você acaba sendo doutrinado muitas das vezes para seguir o que uma indústria quer que você faça, para que você siga um modelo, sendo que na tua cabeça você teve uma visão. E eu gosto de uma frase que diz assim, uma visão sem ação é um sonho muito bonito na sua cabeça. Agora, uma ação sem antes uma visão se torna um pesadelo. Então, a capacidade de nós podermos instruir jovens, como aqui faz o Instituto Êxito, não só jovens, mas pessoas que buscam empreendedorismo, que buscam mentores, que buscam de alguma maneira estratégias, insights, pensar como o nosso doutor José estava falando, né? Fora da caixa, ser um doido, não esquizofrênico ou sem noção, ser um doido e conseguir aplicar seus resultados no seu dia a dia, com os seus riscos calculados, porque risco na vida, desde o momento que você acordou, você está correndo, até mesmo dormindo você está correndo. Então a ideia de estabilidade, que o Pimentel falou muito bem, do funcionalismo público, que antigamente, né, o auge, né, do raciocínio era você poder casar com o teu emprego, era você poder passar num concurso de um banco, que era um status. E aí, essa geração foi ensinando as gerações como que tem que funcionar. E aí está acontecendo essa disrupção por uma geração que busca muito mais ter uma qualidade de vida, um lifestyle e também uma liberdade geográfica que faça com que ela ganhe dinheiro trabalhando na sua paixão. E por isso que realmente, como o Juliano fala,
ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Juliano e Rodolfo. Bom, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, tá? Mas vamos lá. Juliano, essa questão do ensino superior, você falou mais ou menos a mesma coisa que o Rodolfo falou em relação ao ensino básico. Como eu disse que ia me defender, ou defender a categoria educacional normal, formal. Normal. Deixando claro que a culpa não é de vocês, tá? É que vocês seguem o sistema definido pelo governo. Vocês sabem que estou brincando assim, no sentido, defender no sentido figurado, porque eu sou o sistema. Eu estou no sistema. Né? Aqui vocês dois falaram aí, e o pior é que eu concordo. Tá? Veja o que acontece. O aluno no ensino básico, que vai até antigo segundo grau, né? Eu acho que foi o que vocês estudaram, o meu já era outra coisa para trás, hoje é ensino médio. A aspiração que as famílias têm e que os alunos têm ao terminar a terceira série do ensino médio é entrar numa universidade pública e gratuita e de qualidade. Só isso. Naqueles cursos que eles desejam. E normalmente aqueles que desejam são uns 4 ou 5 cursos só, que eles primeiro escolhem, depois vão mudando. Isso, lógico que tem exceções, tem muitas e muitas exceções, isso é muito louvável. Mas, normalmente é assim, você vai conversar com os alunos, já sabe mais ou menos o que é que vai sair de um questionário dos 5 cursos que eles mais têm interesse de cursar. Bom, diante dessa situação, eles querem uma pontuação boa no Enem. Quando você precisa que eles tenham uma boa pontuação no Enem, aí você vai para o esquema educacional metodológico do século XIX. O Enem, lá no final dos anos 2000, veio para modificar isso aí. Nos anos 2000 não, final dos anos 900, século passado, começo dos anos 2000, veio para modificar que a situação problema, que tinha que raciocinar, metodologia ativa. Os anos foram passando, independente de quem estivesse no poder, e a coisa foi ficando mais fordista, né? Como o Rodolfo falou aí também. Por quê? Para você ter que acertar a maior quantidade possível de questões, você fica lá na carteira e o professor fica dizendo que você tem que fazer para acertar as questões. O resultado é esse. Para que isso seja mudado e para que nós possamos formar também empreendedores que possam sonhar além do ensino superior, ou em paralelo ao ensino superior e queiram empreender, depois do ensino superior, durante o ensino superior, eles precisam elaborar um outro tipo de seleção que possibilite que eles entrem no ensino superior. Porque enquanto ficar esse modelo que está aí, não vai mudar nada. Mudaram o ensino médio, mudaram as diretrizes educacionais, que vai ser assim, o aluno escolhe o caminho A, B, C ou D, mas no final vai cair tudo do mesmo jeito. Eu sou muito mais, de fato, algum tipo de avaliação prática e que os alunos sejam preparados para essa avaliação prática, lógico. Nas disciplinas básicas, eles têm que saber as regras gramaticais, as operações e outras coisas mais, e somando a isso, algumas coisas práticas serão úteis para os futuros empreendedores, não apenas concurseiros, que é isso que nós formamos no ensino médio. No ensino superior é parecido, tá? No ensino superior é parecido. Existem muitas instituições públicas e particulares que, ao final do curso, entregam um diploma, apenas dizendo que você concluiu um curso de astrologia, para não citar nenhum nome conhecido, aí um curso conhecido. Só que, na verdade, de astrologista, ele não tem nada, apenas receber um papel. Não, teu nível superior está aqui. Mas não sabe exercer aquela profissão, não sabe quais são os princípios básicos, não sabe. Eu sempre digo que no ensino básico, você aprende a fazer, o ensino técnico, você aprende a fazer. No ensino superior, você aprende o porquê você está fazendo. É isso que o ensino superior tem que ver. Além das noções de ética, conceito de certo e errado, objetividade, também tem que trabalhar empreendedorismo, liderança, gestão, mesmo para os cursos de medicina, mesmo para os cursos de direito, engenharia e por aí vai. Isso tudo faz parte hoje da vida moderna. Né? Como é que vocês esperariam que eu e o Juliano acabamos aqui, em vez de estar num centro cirúrgico ou numa clínica atendendo pacientes, estamos aqui conversando sobre empreendedorismo. Garanto a vocês que eu não aprendi isso
no meu curso superior de medicina. Tá? Não tem perigo de eu ter estudado isso lá. Entende? Então, essa formação geral eu acho básica. Mas isso, Juliano e Rodolfo, nós não estudamos, nós não aprendemos isso. A gente tem que ser autodidata. Tá? Então, a gente perde um tempo danado da vida da gente estudando o que não vai usar. Então, eu quero dizer que eu me defendo e, ao mesmo tempo, concordo com vocês, que é uma coisa, como você disse, esquizofrênico. Parece que cortaram o tempo da gente, pessoal. Tchau, fui. Obrigado. A Carol apareceu na tela, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. Nada. Mas eu ainda vou aprender com ela, viu, pessoal? A investir R$1 e receber 1 bilhão. Então, aqui é o meu sonho de consumo é esse. Olha, como dizia meu avô, né, de grão em grão que a galinha enche o papo. Tem que começar com R$1, senão não vai ter 1 milhão. Então é isso mesmo, com certeza. Olha, primeiro de tudo eu queria dizer que esse painel foi incrível por N motivos, né? Fora o conteúdo aí que vocês deram um show. Eu acho que uma visão bem importante que eu queria trazer aqui para vocês, né? Quando a gente fala principalmente da medicina, quando a gente fala assim, das pessoas escolherem uma profissão, a gente está falando com empreendedores nesse Summit. E o maior desafio do empreendedor é ter a coragem de empreender, né? É justamente ele dar o primeiro passo, ele sair da zona de conforto dele. E vocês são o maior exemplo de algo super tradicional, né? Então a gente está falando de algo que, poxa, eu quando era criança, né, eu pensei em fazer medicina, de tanto escutar, inclusive, a galera me fala assim, medicina dá dinheiro. Você tem que ser médico, vai ganhar dinheiro. Então você pode, você vai ser dentista, advogado, ou seja, a gente quase que é levado a escolher a nossa profissão para ganhar dinheiro. E quando você decide, não deixar de lado, mas você decide inovar, você decide mudar isso, é um grande desafio, não só para você aceitar, mas também para você dizer para as outras pessoas que você está fazendo isso, né? Então eu mesma, quando fui para a Bolsa de Valores, imagina, antes ia fazer moda. Aí falei que ia trabalhar na Bolsa de Valores. Poxa, todo mundo, você tá louca? Você vai inventar moda? Isso daí eu não conheço muita gente que ganha dinheiro. Ou seja, a gente é enraizado, principalmente no Brasil, a ser tradicional, a não mudar as coisas, né? A não inovar muito. Então eu queria, por favor, que vocês contassem para os nossos empreendedores que estão nos assistindo agora, como é esse desafio, né? Como que a gente pode fazer para dar o primeiro passo. Claramente, é uma sementinha que eu gostaria que vocês plantassem nesse final aqui de painel, para que quem está nos assistindo fale, poxa, dá para eu empreender, eu posso inovar, eu tenho que parar de ter medo. O que vocês diriam para esse empreendedor agora? Juliano, você está querendo falar primeiro, que eu captei. Sério? Então tá bom. Eu captei, tá aqui, eu vi. Aqui em Fortaleza, eu estou lendo você aí. Primeira coisa, eu vou falar um fato que para mim é genuíno no meu coração e depois que a pessoa acorda para isso, ela nunca mais vai ser a mesma. Entenda o seguinte, vocês vieram aqui para reinar, você não veio aqui para ser escravo de ninguém, nem ficar debaixo do chicote de ninguém. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Toma posse dessa porcaria, para de vitimismo e faz o que você tem que fazer. E dentro desse contexto, a partir do momento que você ficar identificado, e é o que trava a maioria das pessoas, com o passado, é só você repetir, meu passado não me define. O que vai te definir são suas ações rotineiras todos os dias. Não interessa o resultado que você teve, não interessa quantas vezes você quebrou, não interessa o que você já fez, interessa o que você vai fazer a partir de agora, mediante suas ações, após ver uma aula dessa, após ver a aula de outras pessoas, após ver o debate de inúmeras pessoas capacitadas que estão aqui falando. Se você conseguir reconhecer quem você é, a sua identidade, na minha concepção, é muito importante. Juliano é um médico de sucesso, eu nem tenho CRM mais, dei baixa até nisso. Juliano é um empresário bem-sucedido, Juliano tem milhões de alunos, é um professor bacana, é um pai bacana. Respeito, tudo isso é firula. Eu fui feito à imagem e semelhança do Criador. A identidade para mim que importa é essa. As outras são legaisinhas, mas para mim são supérfluas. Se você guardar isso no coração, você vai ter o que é necessário para fazer o que tiver de fazer e você vai se tornar alguém inabalável, porque você vai ter um alicerce sólido e você vai entender que você veio aqui para dominar sobre todas as coisas, com consciência, e não virar vítima. Caramba, maravilhoso. Obrigado, Juliano. Sou eu agora? Sim. Tentarei falar pouco. Eu queria resumir, assim, a pergunta é,
para ser empreendedor, o que é que precisa? Eu vou dizer a vocês o que eu entendo que é o mais importante na vida para fazer qualquer coisa que se ache que deve ser feito, qualquer desafio que queira enfrentar, é a necessidade. Para mim, a necessidade é a mãe da competência. Seja essa necessidade psicológica ou física, ou mesmo, ó, quero ganhar dinheiro. Parabéns, ótimo, vamos ganhar. Mas faça aquilo que você tem seu talento, sem tua vocação. Então, tem que ter necessidade. Aquele que não precisa, nem psicologicamente, ganhar dinheiro, não precisa vender um produto de porta em porta, não se meta, porque vai fazer mal feito. Esse primeiro impulso é a necessidade. Depois você aprende a gostar daquilo. Tá? Antigamente existiam uns casamentos arranjados, no tempo que as esposas aceitavam os maridos que os pais encontravam para elas, mas hoje elas estão muito assim, não aceitam mais, não sei o que é que houve. Mas o fato é que essa necessidade é fundamental. Você faz bem feito, você resolve, porque você tem uma necessidade. E, repito, não é só porque quer ganhar dinheiro, é porque você quer também ter um impulso em tudo. Uma vez perguntaram a um poeta o que era inspiração, por que ele escrevia tanto. E ele disse é uma força interna que ele não consegue controlar e que só aplaca, só acalma depois que ele coloca as palavras, o poema, lá no papel. Né? Naquele tempo era papel. Então, isso é a mesma coisa com o empreendedor. Ele gosta de empreender, ele gosta do que faz, ele gosta de trabalhar com pessoas, ele gosta de trabalhar em equipe, gosta de atingir as metas. E, como diz a nossa filósofa, depois que ele atinge a meta, ele dobra. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, então, para encerrar, eu fiquei pensando aqui, enquanto o Juliano e José Rocha estavam falando, e eu vou falar para você que tem um negocinho na tua cabeça, tem uma visão na tua cabeça, tem uma chama que come aqui dentro, que está dizendo para você que você tem dores para resolver de uma certa classe, de uma sociedade, de uma pessoa específica. Você tem dores que você pode resolver. E as pessoas não vão comprar o teu produto, elas vão comprar a transformação que o teu produto vai levar para elas. Então, resumidamente, para que você consiga, avaliando e analisando todos os empreendedores bem-sucedidos da história, você vai precisar de 3 ingredientes para fazer esse bolo do empreendedorismo acontecer. O DAC. D-A-C. D de decisão, decida. Decida conversando com mentores, decida conversando com pessoas que são melhores do que você, decida o que você vai fazer. Tome uma decisão. O D é de decisão. O A é de ação. Depois que você decidiu, faça, mas faça de maneira maciça. Não pare. Por isso que tem o C no final. Tome a decisão, haja, tome a ação, tome a atitude e depois com convicção. Tomar a decisão e somente a ação não basta. Se faltar para você convicção, a primeira dor de cabeça, o primeiro calo no teu pé, você para. E é a necessidade da convicção que vai fazer você entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque se fosse fácil, todo mundo era rico, todo mundo era famoso, todo mundo era sarado, todo mundo era gostoso. Não é. Então, para você conseguir fazer, é o DAC. Decida, haja com convicção até os resultados aparecerem. É isso. Muito obrigado. Caramba, que painel. Pessoal, muito obrigado, parabéns para vocês, vocês são incríveis. Acho que colaboraram e muito para o nosso Summit Êxito, para aí plantar mais uma sementinha para que os nossos empreendedores empreendam, para que a gente mude um passo de cada vez o nosso país, né? Então, parabéns pela história, pela jornada e muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu não sei se a galera aí aproveitou, mas eu muito. A grande vantagem de estar aqui como mestre de cerimônias é poder ter aprendido com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês.
Show, pessoal! E a gente continua aqui no Summit Namastê. Êxito. Depois você tem muito conteúdo aqui. Vale lembrar que o Instituto é feito para você que quer empreender. Porque empreender não é simplesmente montar uma empresa, é tomar uma atitude empreendedora. Olha quanto ensinamento você teve hoje. E, é claro, coloque em prática. E para esse Summit ser ainda mais um sucesso, o que você deve fazer? Compartilhe com o maior número de pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais rápido a gente muda o nosso país, mais a gente avança e afinal a gente merece, né? O brasileiro é um povo animado, que trabalha bastante, que tem muitas ideias, então a gente merece mudar a nossa situação o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo painel e próxima palestra.